Responsabilidade dos seus idealizadores. Boa tarde a todos, né? Hoje estamos aqui acompanhando vocês e também viemos anunciar que hoje vamos ter uma participação incrível do pastor Rony e da pastora Iverluce, correto? Isso, Iverluce. Tá? Hoje a gente vai ter um pouco da história deles, da jornada de espiritualidade, de serviço de reino e tudo isso. Vamos acompanhar um pouquinho com eles hoje. E hoje o papo é reto, sem rodeio, como diz os cariocas, sentindo os bastidores de um ministério. Eu sempre falo, pastores, que é o seguinte: a Bíblia ela é muito palpável quando estamos no nosso dia a dia, no nosso devocional. Parece que no púlpito, em pregação, né, vocês principalmente quando estão pregando, a gente quando vai dar aula ou uma palestra, a gente sente que as pessoas pensam que tudo é um superpoder. Professor Eliel é uma coisa fora do planeta. Pastores é uma coisa fora, né, da realidade bíblica. Então hoje a conversa é para que a gente possa conhecer realmente, né, o dia a dia pastoral, entender como seriam os conselhos para um jovem, casal também, como também para ouvintes. Aqui a gente tem uma faixa etária mista, né? A gente tem gente muito jovem, como também pessoas que já estão no ministério, mas estão sofrendo de algumas coisas que vai ficar para depois ali. Então, pastores, fiquem à vontade, se apresentem, a vez é de vocês. Bacana. Boa tarde, ouvintes da Melodia. Aqueles que nos assistem também pelo Instagram. É uma honra para nós estarmos aqui nesse dia. Eu me chamo Pastor Rony, já há 5 anos, né, amor? No Ministério Pastoral, 22 anos de conversão. Nossa, um tempo. Temos uma jornada bastante significativa no reino. E quero dizer para vocês que se preparem, que vai ser um momento intenso. Tá? Espero poder compartilhar tudo aquilo que vivenciamos ao longo desses anos com Jesus. Tá? Tem sido maravilhoso. E o lema para começar é: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E continuaremos servindo ao Senhor. Eu sou pastora Iverluce. Eu costumo dizer para as pessoas que eu não escolhi ser pastora. Foi o Senhor que me escolheu para cuidar das suas ovelhas. E isso é um motivo de muita alegria, de muita responsabilidade, muito medo, né? Porque eu não estou cuidando de um filho, eu estou cuidando de uma ovelha que é de Cristo, não é minha. A igreja é do Senhor. Então, é um misto de emoções, sabe? De fazer aquilo que eu amo e fazer aquilo que Deus me mandou fazer. E às vezes a gente não quer, mas é o Senhor que quer, então a gente vai. Então, a gente é muito privilegiado por estar nessa posição. Não foi uma escolha, foi uma missão que Deus nos deu. Nós aceitamos essa missão e estamos aí, né, para compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência e dizer que somos apaixonados por Jesus. Amém. Não existe mais nada importante na minha vida a não ser Jesus. Amém. E, pastores, eu sempre digo aqui, esse podcast ele se chama Jornada Teológica, e toda segunda eu trago um tema, ou quando não é um tema, é uma aula. Hermenêutica, hebraico, arqueologia. Mas uma coisa que eu sempre peço é: você compartilhe com sua família, traga agora a sua família. E o melhor, gente, uma coisa que é um antigo, eu sou jovem, mas acho que eu nasci na época errada. Eu tenho um espírito de velho, de idoso. Gente, anota. Eu sei que todo mundo aqui está ouvindo é inteligente, tem a memória boa, mas tinha um pastor que falava que é melhor o quê, vida? Eu sempre escrevo essa frase. Melhor uma caneta fraca do que uma mente forte. Uma mente Exatamente. forte, Ou seja, anote, não ache que você já aprendeu tudo. Nunca sabemos tudo. Nunca, nunca, nunca. Então, pega uma caneta e aprenda. E para o primeiro bloco, pastores, eu queria ser bem pessoal agora, falando um pouquinho sobre chamado e sobre história. Um pouquinho sobre vocês, e gostaria que minha esposa fizesse a primeira pergunta. Ok. Pastores, a pastora Iverluce explicou um pouco, né, sobre o cuidado, porque são ovelhas de Deus, né? São ovelhas de Cristo que nós estamos tomando conta e levando ao céu, né? Como foi esse chamado? Como é que foi o início de tudo? Quando vocês perceberam que já estava caminhando para a brecha de serem pastores, de começarem a pastorear, né? E principalmente também para pastora Iverluce, porque tem mulher que fala assim: meu esposo é pastor, mas eu não sou pastora, né? Não casa junto com o ministério do marido, né? Acha que o ministério é só do homem e não da mulher.
Então, como é que foi para vocês esse início de tudo? Então, com honra, eu vou deixar essa resposta do primeiro bloco com a minha esposa. Hoje é dia da mulher, Que escolha, viu? Porque eu falo bem pouquinho, sabe? Então, gente, Depois eu explico o porquê. Na verdade, assim, quando eu fui para Cristo primeiro, meu marido foi de curioso para saber o que estava acontecendo, porque, meu Deus, essa mulher mudou demais. Tem alguma coisa errada nesse lugar, eu preciso saber o que está acontecendo. E ele foi de curioso e ficou. E ali a gente foi... eu costumo dizer para as pessoas, assim, que quem foi muito perdoado, muito ama. Verdade. Eu fui resgatada mesmo pelo Senhor. Eu posso dizer, assim, com todos os pingos e os is, que Jesus me tirou de um lamaçal de pecado. E quando eu resolvi entrar neste caminho, eu me entreguei por inteiro, né? Só que assim, a gente não vai com uma expectativa de ser pastor, a gente vai com perspectiva de ser aceito por Jesus, aceito por Deus, de ser inserido em alguma coisa. Então, eu comecei lavando o banheiro, eu cuidava de criança de salinha. Os bastidores que ninguém imagina. Porque todo mundo pensa assim, nossa, pastor só glamour, fica com o microfone. Sim. Gente, aceita o processo. Eu comecei lavando banheiro. E eu tenho muito orgulho disso. Ninguém lavava o banheiro melhor do que eu naquela igreja. Colocava a mão mesmo. Igreja Ministério da Fé de Brasília, gente, começou tudo lá. E aí, assim, tudo que me falavam, isso aqui, Deus vai se agradar, eu era empolgada, eu perdia, assim, achava, né, que perdia a minha vida, mas eu estava ganhando. Exato. Então, minha casa foi reconstruída ali dentro, os meus filhos foram criados dentro da igreja, eu saí do parto do meu filho, eu lembro que com 5, 6 dias de operada, eu estava na cozinha fazendo comida para os pastores que vinham fazer visita na nossa igreja. Meu filho lá deitado num colchãozinho no chão. E eu trabalhando para o reino. A nossa vida começou assim, sem pretensão. Sim. Sem perspectiva de nada. Eu só queria beber da fonte. Eu era sunamita. Eu só queria beber daquela fonte. Eu só queria estar ali perto de Deus o máximo que eu podia. Porque eu passei por tanta coisa. Eu vivi tanta coisa de que... Hoje é um motivo de, não mais de vergonha, mais de experiência, mas que eu não queria mais aquilo para mim. Então, eu mergulhei sem perspectiva nenhuma. E o tempo foi passando, e a gente foi aprendendo, a gente foi se entregando dia após dia, e isso meio que foi naturalmente acontecendo, sabe? Foi um processo longo, de muito estudo, de muita renúncia, mas não foi algo imposto, foi algo... trabalhado, foi algo exercitado no dia a dia. E quando nós fomos levantados a pastores, isso foi em Taubaté pelo pastor Jairo Chagas, te amo, meu pastor, de São Paulo. Tá acompanhando aí. Beijão, pastor. E quando ele chegou com essa notícia pra gente, foi um susto, assim, foi um misto de medo. Meu Deus, como é que é isso? E a gente sempre foi muito servo, a gente foi muito doador, mas a gente nunca tinha Parece se colocado... que vai vir um holofote agora, né? Não, a verdade, assim, era o medo da cobrança. Agora você tem que ser a pessoa mais perfeita do planeta, porque você é pastora, você vai... Ai, de você se errar. Meu Pai eterno, em nome de Jesus. E aí veio essa notícia pra gente. Num primeiro momento eu falei, eu não nasci pra isso. Eu não nasci pra isso. Me deixa nos bastidores, meu negócio é ficar com a vassoura na mão. Não tenho problema de lavar o banheiro e faço isso com o maior prazer. Aí ele virou pra mim e falou assim, não foge mais do seu chamado. Porque se você fizer isso, o preço vai ser alto demais. Aí eu entendi, eu falei, ok. E eu passo uma parte dentro desse ponto que a pastora colocou. O homem não caminha sozinho. O homem não caminha sozinho. Quando você decide... Vou voltar, né, no casamento. Quando você namora... E aí vai um conselho para os jovens. A gente já está começando quente, eu avisei. Boa, isso aí hoje. Né? Você projeta um futuro. Né? Você tem 2 saídas. Aceitar e fazer com que dê certo... Não é? Ou você desistir ao longo do caminho. Exato. Né? Ninguém nasce, quando você conhece uma pessoa, não vem um manual pronto dizendo, Deus não te entrega o manual, olha, tá aqui o manual da pastora Iverluce.
né? É assim que você, qualquer problema, consulta o manual. E se der um problema, procura assistência técnica qual? Do céu? Aí é Deus dizendo aqui, olha, Deus dizendo o seguinte, olha, é com você agora, camarada, né? Então, por isso eu digo, antes de você pensar em construir um relacionamento, primeiro, se acha em Deus. Boa. Exato. Se acha em Deus. Quem eu sou em Deus? E aí você começa a construir o seu relacionamento, né? Fiz essa parte para avançar naquilo do que a pastora colocou com relação a chamado. Então, quando eu casei, me tornei uma só carne com minha esposa. Sim. Então, a gente passou a sonhar junto, planejar junto, né? Construir uma família. E glória a Deus, quando Jesus entrou na nossa vida, primeiro na vida da minha esposa, eu falei, meu Deus, eu não quero experimentar um pouco disso também. Não, né? Não posso ficar para trás. Ele foi de curioso. Foi de curioso e detalhe. Ele foi de curioso. Gente, eu sou gente não. Eu era a pessoa mais difícil desse planeta de conviver. Só que assim, Jesus quando entra, que ele entra de verdade, a virada da chave é automática. E é perceptível. E ele percebeu. Ele, não, tem alguma coisa estranha, eu preciso lá ver o que está acontecendo. E quando eu percebi, lembro muito bem que eu sempre fui curioso. Curioso em tudo, desde pequenininho ali, meu pai mecânico, eu ficava observando meu pai trabalhar, a forma, a excelência que ele fazia as coisas, eu queria descobrir o mundo, né? E quando a minha esposa se converteu, um dia, claro, não perguntei nada, só fiquei observando o comportamento, né? Ela resplandecendo ali a luz de Cristo, né? Dentro de casa, falei, que coisa linda. Meu Deus, já cheguei, olha, a comida está pronta na hora. Não que ela não fazia comida, viu, gente? Mentira, eu não gosto de cozinhar, não. Mas cozinha muito bem. Mas houve coisas pontuais, né? Que você viu. Pontuais, eu comecei a observar. E um dia, 10 horas da noite, a gente deitado, eu perguntei por que você resolveu ir para a igreja de crente. Essa foi a pergunta. Eu sempre fui católico, fui líder de jovem na igreja católica, muitos anos, 18 anos, fui criado na igreja católica, né? E daí ela começou a contar das experiências e foi lindo porque, jovem, não cometa esse erro de abordagem às pessoas, que aquele que não aceitar Jesus, a gente sabe da verdade, é claro, é óbvio, vai para o inferno, se você não amedrontem as pessoas. E aí ela começou contando da experiência relacional entre ela e Cristo. Meia-noite. Tem uma frase, né, pastor, que a gente sempre fala com os jovens, né? Ninguém vai para o céu com medo de ir para o inferno. No inferno, é isso. Seria exatamente isso, Perfeito. né? Às vezes a pessoa quer procurar a Deus com medo de ir para o inferno. E não é assim que funciona. Não é assim. Até porque se tirar o inferno... sobra o quê? O que você... Né? Vai sobrar o quê? Você quer ir por quê agora? E aí Entendi. é o amor, que é o que foi o que é o ela amor, passou, né? E aí, 2 horas de conversa, eu em silêncio me vi chorando, como uma criança. Eu só chorava. Eu falei, não, agora eu quero experimentar esse negócio que começou dentro de mim. Agora eu quero. Enfim, e aí nunca mais, né, olhei para trás. E eu falava assim para ele, meu amor, não tem como eu te dizer em palavras, não existem palavras suficientes que consigam definir. Né? Você precisa ir. E a partir o culto é amanhã, tá bom? É isso. Vamos, eu vou. Porque aí no começo ele falava assim, você vai pra onde? Eu, pra igreja. Aí no outro dia, você vai pra onde? Eu, pra igreja. No outro dia, você vai pra onde? Eu, você quer ir? Bora? E foi assim. E quando me converti, eu falei, agora eu preciso caminhar junto com minha esposa. Por que isso? Porque dentro desse meio, eu já verifiquei muitas pessoas, um andando na frente do outro, um dando a largada. E aí a gente começa a cometer uns erros, e nós no início, eu cometi, confesso aqui em público, eu cometi vários erros nesse sentido, de começar a avançar. Por quê? Minha esposa era introvertida, embora não pareça, tá? Jesus e eu me curou, extrovertido. Tá, eu sou da galera, eu sou do povão, né? Enfim, dentro da igreja eu comecei a observar isso. Eu lá na frente e minha esposa ficando para trás. E eu comecei esse comportamento, isso começou a refletir dentro do nosso relacionamento, dentro de casa. E a ponto dela falar, você vai para onde? Tô indo para a igreja? Tô indo para a igreja, tem um projeto hoje, lembra? Lá, então vai, hoje eu não estou muito bem. Meu Deus, tem alguma coisa errada. Eu vi que a minha esposa estava
eu larguei e ela começou a retroceder. A pessoa que me espelhou a ir para Cristo, agora ela está voltando e eu estou avançando. E aí a gente vai descobrindo em Cristo algo chamado equilíbrio. Né? Que a vontade de Deus, ela sempre vai estar aqui. Ela é soberana. A nossa aqui, nós que temos que chegar e alcançar essa vontade de Deus para a gente ter um alinhamento. E eu vi que eu precisava ter um alinhamento dentro do meu casamento, em termos de ministério. Foi quando eu falei para ela, eu falei assim, olha, te prepare, porque eu já tinha recebido palavras de que o Senhor iria me levar ao ministério pastoral, né? E isso em confirmações e em orações, eu falei, Senhor, mas eu não quero andar sozinho. E eu só queria lavar banheiro. E ela só queria lavar banheiro, eu também. Queria ficar aqui. Né? E quando eu cheguei, claro, e quando eu fui, eu me converti, eu achava lindo, eu falei, meu Deus, eu passo pregando, eu quero estar ali no holofote. Eu achava bacana aquilo, né? E eu procurei um pastor, o pastor Delano, à época, o pastor Delano, um abraço, aí em Brasília. Eu falei, pastor Delano, ele era o pastor que consolidava, cuidava da rede de consolidação. Eu falei, eu quero pregar igual o pessoal. Ele, pastor, você quer pregar, filho? Quero. Então, amanhã você procura o fulano de tal e pega um kit da pregação com ele. Empolguei. Quando eu cheguei no irmão para pegar o kit de pregação, ele me entregou um apito, uma lanterna e um colete. Aí, seu Ministério kit. Aí, Estacionamento. você tá aí, meu filho, olha. Tá aí o seu kit de pregação, começa a usar e se aperfeiçoa nesse negócio. Aí, ó. Aí eu entendi tudo, a ficha caiu, né? Disso, começamos a trabalhar, fomos direcionados a uma célula de casais. Aí tudo começou o nosso ministério de família, né? De andar junto, o nosso ministério pastoral começou, nós fomos treinados na célula de casais, né? Disso foram 15 anos trabalhando diretamente com famílias, com casais, né? E não tem como a gente não amar o Senhor por tudo que Ele fez na nossa vida ministerial e continua fazendo, né? Como casal. Eu digo que eu não vejo o meu futuro ministério Sem gente. sem gente, sem a minha Sem esposa, cuidar de gente. sem O cuidar de negócio é gente. pessoa, né? São pessoas. É que existe um glamour, né? Porque o pastor vai lá pregar, não sei o que. Gente, pastor é aquele que dá a vida pela sua ovelha. Dá o sangue, Dá o seu joelho. sangue. É muita mania, às vezes, de ver lá na frente. Não Mas tem sabe- glamour. Não sabe as 3 horas da manhã, quando alguém... Meu Deus. Né, pastor? Você precisa amar as pessoas. Você precisa estar disposto a se entregar por elas. Precisa estar disposto a trabalhar com elas, a conviver com elas. Sim. E às vezes se ausentar delas. Deixar, né? A ovelha dar um passinho pra frente, depois você vem, puxa. É um trabalho enorme. Orientação. E Não pastores, existe glamour. Só para aproveitar essas palavras, porque algumas perguntas que a gente iria batendo. fazer já está batendo com o Perfeito. próprio testemunho, a própria palavra. Então, eu vou avançar uma perguntinha, porque no começo a gente apresentou vocês também como fazendo parte ali da Jesus Church, né? Isso. Pastor Lucas Amorim, ó, beijão, meu Uau. querido, esteve aqui Abraço com a pro gente. pastor. Ó, a gente fez uma Beijo. live aqui, teve uma hora que quase eu desliguei o telefone. Porque era a gente perguntando e queria saber de assuntos escatológicos e Bíblia. Falei, gente, hoje é só entrevista. Só entrevista. Calma, Ali no é outro ali dia é uma a gente vê. biblioteca viva, viu? Foi muito legal. Respeita. Então, assim, vocês estão lá, mas pela história já deixou claro que não foi lá que começou. Não. Isso. Então, como é que foi esse pontapé, se vocês quiserem contar um pouquinho antes para chegar para Jesus Church, entender como é que foi essa aliança para que os ouvintes entendam esse Amém. ministério. Glória a Eu Deus. vou tentar resumir, hein? Resuma. Vou tentar. Gente, nós somos de Brasília, né? Eu sou nascida e criada em Brasília, me converti na igreja Ministério da Fé em Brasília. Caramba. Em 2014, nós fomos embora para São Paulo e lá eu conheci o pastor Jairo Chagas, que na época era a Igreja Geração Apostólica, hoje é a Igreja Move, e ficamos lá durante 6 anos. Na pandemia, nós viemos para Bahia, né? Que nós voltamos, que ele é baiano, eu não, sou brasiliense. A história é muito longa, não dá para contar tudo aqui não. Num outro podcast No a gente outro vai fala ter, sobre calma. casais e a gente precisa Pronto. contar nosso testemunho do nosso casamento, é muito engraçado. Perfeito. E aí, nós viemos na pandemia, nós viemos para cá, para Bahia, e morávamos em Itambé. Quando a gente estava em São Paulo, assim, voltando só um pouquinho, eu tenho que tentar resumir, Claro. mas é muito difícil. Deus nos deu uma palavra em Brasília de que nós iríamos ajudar a constituir coisas.
E a gente não entendia o que era essa constituição de E coisa. queria nos arrancar como um forte, né? E Isso a não palavra... era pastores ainda? Não, a gente não. Na época, uma missionária minervina, te amo, viu? Falou pra gente assim que Deus ia arrancar a gente como um forte. Que era pra gente não fincar a estaca. Nós íamos morar em tendas. Olha que pesado, né? Naquela época eu era concursada, ganhava bem, meu marido tinha um salário Eu tava assim... imaginando por quê, né? A vida toda estável. A gente nunca teve tão bem financeiramente, ministerialmente, emocionalmente. Estava tudo certo. E aí Deus fala, não, a gente vai te tirar daí. Porque quando a gente acha que a gente tá bem Fomos confortável, né? Nossa, cuidado com o conforto, viu? Isso não é coisa de Deus. E aí fomos para São Paulo. Quando a gente chegou em São Paulo, na transição, eu orava com o Senhor assim, Senhor, eu quero ir para um lugar, já que é para eu constituir, eu quero ir para um lugar onde eu seja bênção para ajudar algum pastor a criar seu ministério. E foi assim, eu orando no ônibus e esse aqui visitando as igrejas lá. E quando eu vinha embora para São Paulo, eu falava assim, Deus, eu quero igreja assim, numa garagem, com cadeira de plástico, pererei. Fui falando, detalhes. Até quantidade de pessoas eu falava na minha oração. Mesmo. Eu quero uma casa de gente idosa, com cadeira de plástico, numa garagem, que ninguém conhece ninguém, todo mundo, cada um de um canto. E eu comecei a orar e falando assim, quando eu cheguei em Taubaté, meu irmão, esse aqui vira pra mim e fala assim, vamos ali num culto? Eu falei, qual é a igreja? Ele, bora lá que você vai ver. E eu sem saber de nada. Aonde que é essa igreja? Vamos pro carro. Ele, não, a gente vai andando. Eu falei, andando? Ele, andando. A gente morava numa casa numa esquina, dei uma volta assim na rua, numa garagem. Gente, a cor da parede da casa na oração, vocês não têm ideia. Igual. E ali a gente começou a trabalhar, né, com o pastor Jário e tal. Aí veio a pandemia, a gente veio pra Bahia. Chegamos aqui, vamos visitar. Não, a gente veio com a missão de montar uma célula da geração apostólica aqui. E também. Mas o Senhor nos levou para cooperar com o pastor André Meira, na Igreja Viva de Itambé. E lá a gente começou a trabalhar e tudo igual Brasília, igual São Paulo. Sim. Desde lavar o banheiro, a pintar a parede. Mesmo estilo de ministério. Mesma coisa, tudo igual. Assim, parece que assim, Deus preparou a gente para construir a igreja. Um trem sabe? Aí tá. Fomos aí para Itambé, depois a gente voltou para Brasília, para o nosso ministério de onde a gente saiu. Acabou que voltamos para Bahia de novo. Nós estamos aqui em Vitória da Conquista, fomos lá para a Igreja Batista Candeias, do pastor Henrique. Sim. Nos recebeu, meu Deus, que homem de Deus. Beijão, pastor. Maravilhoso. Pensa demais aí. Eu até falei com ele essa semana. E nós ficamos lá durante 1 ano. E eu tentei, gente, com todas as minhas forças, entrar até do ministério de lavar o banheiro e nada calhava de dar certo. E eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? A agenda não batia, aquela coisa agoniada, e a gente ia pro culto, não faltava culto, e aquela coisa, a emoção naquela coisa queimando, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso entrar no ministério, e fiz curso, fiz uma coisa, fiz o outro. Chegou no final, assim, de 1 ano, o Senhor virou para mim e falou assim, Candeias está consolidada. Eu preciso de vocês para ajudar um pastor. Aí, interessante. Só que até então não sabíamos que pastor. Só tinha a palavra. Só tinha isso no coração. E um belo dia, minha filha passa... A gente morava no Boa Vista. Isso. E a minha filha passou no vestibular aqui na FASA, né? E ela não tem carteira de motorista, mas não dirige. Aí a gente ficava igual mãe Uber, né? Vai, leva. Meio-dia, 1h da tarde, 5h da tarde, aquela coisa. Eu falei, amor, pelo amor de Deus, a gente precisa achar uma casa perto da faculdade para essa menina ficar independente e ir para a faculdade a pé. Achamos um apartamento legal, assim, com tudo que a gente precisava, na mesma rua da faculdade, assim, ó. Só que no dia que a gente veio procurando o apartamento, a gente passou na porta da Jesus Church, eu olhei assim pra placa, aquela placona assim. Aí eu falei, nossa, a gente podia vir aqui, né? Coração bateu. A igreja preta, ainda falei assim, igreja preta, que legal, deve ser muito massa, vamos entrar aqui. Na hora que a gente passou na porta da igreja, que a gente virou a esquina, a placa do apartamento pra gente alugar. Do jeitinho que eu já tinha pedido ao Senhor. Sim. Eu falei, lindo, faculdade, apartamento, com tudo que eu preciso, a igreja na porta. Aí assim a gente foi parar na Jesus Cristo.
Passamos na porta, aí o meu marido foi lá assistir um culto, eu não tava, eu tinha ido fazer uma prova em Salvador. E aí, ele foi num culto, e aí, como é que foi o culto e tal? Ele, você tem certeza, amor? O povo lá é meio doido. Eu falei, Galera é meio alegre. bora. Tem nada não. No segundo culto, quando eu pude ir, que eu sentei na cadeira, eu não consegui sair mais. Olha aí, ó. Não consegui sair mais. E até hoje E estão aí lá, a gente assim, criou... né? Tem 6 meses só que nós estamos a Jesus. Para 7 Vamos fazer meses. 7 meses, né? É bem recente, né? Na Mas primeira muito semana eu já estava no fresquinha. banheiro, lavando o banheiro. Na segunda já estava em cima do telhado, Jesus Church. acertando o telhado. Mas foi algo interessante, creio que vale a pena a gente compartilhar, a receptividade, a atenção, o cuidado, o coração, sabe? Então, quando nós chegamos na Jesus, olha, a gente está falando de uma experiência, né? A gente tentou resumir aqui a nossa caminhada em alguns ministérios, e vale aí uma observação, né? Por vontade do Senhor mesmo, essas mudanças de geografia, porque eu também sempre acreditei que uma vez num lugar, independente das circunstâncias, tem que ter sabedoria para resolver seus conflitos, Sim, claro. não é? Senão a gente anula o perdão, né? E continuar caminhando em prol do reino, servindo. Mas quando nós chegamos ali na Jesus, uma igreja que para muitos é uma igreja jovem, Sim. mas aí eu mudo um pouco essa definição, é uma igreja realmente jovem, mas a igreja é uma igreja madura, que é diferente. Uhum. Ser jovem e ser maduro, né? Existem muitos adultos imaturos e existem muitos jovens maduros, Sim. né? Então, é uma igreja de pessoas, uma igreja família e com muita gente madura, graças a Deus. E quando eu fui recebido, fui com o intuito, fui apenas Assistiu o né, culto, assistir um culto. Sem pretensão, quando mais uma vez. Nosso filhão Joerli me recebeu ali na porta com um abraço caloroso, eu falei, meu Deus, que abraço é esse? É diferente, E ali, tudo é igreja diferente. abraça, viu? Abraço. Vocês experimentaram, né? A gente foi muito Experimentaram isso. Porque isso é uma cultura. É a cultura da igreja, né? E aí, com aquele abraço, ele, claro, no final, pegou meu telefone e não me largou mais. Segunda, terça, quarta, aquele pastorzão. Olha, estávamos orando por um casal de pastores. Olha aí, ó. Então, eu sempre digo, não desmereça aquilo que você carrega, porque você pode estar sendo resposta de oração na vida de outras pessoas. Perfeito, perfeito. Ótimo. Não desconsidere. Você, sempre alguém vai ser resposta de oração para a vida de outra pessoa. Eu acredito nisso, no poder da oração, né? E no propósito que Deus tem, né? Para as pessoas. Então, iniciamos assim, a nossa chegada na Disney foi dessa forma. Em uma igreja que nós amamos, o pastor Lucas tem idade para ser meu filho, né? Mas entra algo chamado submissão Claro. diante de Deus. Então nós nos submetemos a ser pastoreados por um pastor, um homem e uma mulher que tem idade para ser nossos filhos. E coisa linda, isso é reino, Errei, errei. né? Já mandou um beijão aqui já pra gente. Já. Oh, meu Deus, meu pastor, beijão. Tá ligadinho. Tá ligadão, né? Meu Deus, que responsabilidade falar de você, Então, viu, pastor assim, Lucas? Ó. Então, atitudes falam mais que palavras. Claro. Então, nós resolvemos nos submeter e obedecer, né, a autoridade que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. E eu faço essa observação porque nessas idas e vindas de geografia, quantas pessoas nos procuraram, não, vocês vão abrir ministério, olha, queremos congregar com vocês, estou sabendo. Eu falei, gente, vocês sabem de tudo, eu não estou sabendo de nada. Todo mundo tá com a certeza. Todo mundo né? está com a Pastor da- certeza, pastor, igreja, gente até que já estava com o nome da igreja, né? Nossa. E eu falei, não, enquanto o Senhor não confirmar em nossos corações, a gente não vai fazer nada. Pelo contrário, eu ainda tenho muito que entregar no reino, mas a gente tem muito que aprender também. E há de chegar o dia, né, que o Senhor, talvez não, né, mas o que a gente quer neste momento é continuar servindo ao reino. Eu sempre digo, não me jubilem. Porque no dia que eu levantei minha mão, eu decidi gastar toda a minha vida Toda. toda a minha vida para servir o reino do Senhor.
e espero que gaste toda ela aqui na Dizes. Amém. Amém. Pastorzão, só pontuando uma coisa que você falou que é muito importante, né? Independentemente de vocês terem mais maturidade, vamos dizer assim, né? Mais idade do que o pastor Lucas, vocês escolheram servir e aceitar a submissão, né? Sim. Hoje em dia a gente vê muita dificuldade entre Contrário, né? pessoas, né? De cabeça branca, aceitar que um jovem... A gente passa muito por isso, né, amor? A pessoa fala assim, 2 jovens, 2 Vai crianças. dar aula de quê? Eu faço O que sobre vocês têm quê, a né? ensinar? O que vocês têm a mostrar? Mas em si não é só a idade, é sim os passos que a gente vai dando com Cristo, né? Isso vai nos tornando maduro, isso Com vai nos certeza. amadurecendo, né? E entre a Bíblia e a liderança jovem, o que vocês têm a dizer é referente a isso? Porque a gente vê muitos jovens achando que pastoreio é só o holofote, né? É estar Só lá na glória. frente, você pegar o microfone, pregar bonito. O pastor já contou um pouquinho dessa experiência, né? Já. Pastor, eu quero pregar. Toma seu apito. Toma um colete ou uma colete. Não, lanterna. eu amei essa didática, gente. Né? O que você tem a dizer a esses jovens que estão tão ansiosos assim, mais pelo status do que em conhecer a Cristo, né? Mais pelo Aqui. microfone, né? Do que a cruz. Oh, glória. Coisa linda. Gente, jovens, ouça a instrução dos mais velhos. Meu Deus. Ninguém faz nada sozinho. Começo aí. Primeiro, não existe habilidade sem instrução. É verdade. Você tem que ser instruído. Sim. A habilidade já vem contigo, você carrega. Mas até para você aplicar a sua habilidade, você tem que ser instruído, né? A Bíblia é a palavra do Senhor. A Bíblia, ela é o manual do cristão. É um manual para toda a humanidade, né? Então, muitas pessoas realmente querem o holofote, principalmente dos últimos 10 anos para cá, Sim, pastor. com o crescimento do chip, Essa nova era né? agora. Essa nova linha de culto, de ferramenta, principalmente para alcançar os jovens, né? Eu tenho muito cuidado com a questão emocional. Aí abro aqui um parênteses, nós temos 2 filhos. A nossa filha Raíssa está com 25 anos, o Rafael 20. Os nossos filhos nasceram no chão da igreja, literalmente, como a pastora bem colocou. Nós trabalhando e eles ali deitados numa Quietinho, manta, no dormindo. chão, dormindo, mamadeira Não e tão tal. quietinho. Não, Mas mas- ela tava lá. Nós não apenas ensinamos nossos filhos a servir o reino trabalhando, mas com palavra. Palavra. Porque a palavra é que dá direção. A palavra é que aponta o caminho e a palavra é que muda. Você conhece o teu Deus, o Deus só se revela ao homem na palavra. Sim. Como que eu vou pregar de alguém Você não que eu não conheço? intimidade, Eu né? vou revelar como? O que eu vou revelar? O que eu vou entregar? Então não cometa o erro de que apresentar, e Deus não é um produto, mas eu estou apenas parafraseando, e apresentar um produto que você não conhece. Entende? Exato. Forte, forte. Então você, para apresentar, você tem que conhecer muito bem aquilo que você está oferecendo. Né? E quando a gente fala, então, oferecer com a imagem, né, com o testemunho, imagine, Testemunho vivo. e além de você não só oferecer, você tem que viver, experimentar daquilo, para você poder transmitir para as pessoas o Deus que você serve. Então a Bíblia, ela é fundamental, ela é a direção, ela é que aponta o caminho. Não existe altar sem Bíblia. Se você estiver em algum lugar, jovem, escutando alguém, as pregações instantâneas de internet, né? Miojo, Estou aqui 3 agora minutos. falando contigo como pai, Sem estudo, Né? sem fundamento. sem fundamento, sem sustento. Sim. Sem sustento. O apóstolo Paulo é lindo quando ele fala, quando eu era menino, pensava como menino, né? Cresci, agora sou homem. Agora eu sou Penso homem e como agora homem. muda o pensamento. Mas você só muda o pensamento quando você está bem alimentado, né? Se você continuar no leitinho, Já foi. só olhando pregações instantâneas, você pode até chegar, você vai chegar no palco. Mas o que você tem a oferecer? Tão raso E quanto. aí eu resumo dizendo o seguinte: você só consegue entregar, você consegue só entregar aquilo que você viveu. Se você não viveu algo, você não tem como entregar aquilo que é sólido. Não é? Perfeito. Então, Pastor, eu vou fazer uma pergunta para a pastora. Eu falo que tudo que tem qualidade, que tem uma entrega, parece que o tempo voa.
Você pega fio e besta, é 1h30 e demora. Já se Pega passaram rios, 40 minutos. vai embora. Meu Deus. E infelizmente 6 horas hoje é nosso limite. A gente futuramente pensa um podcast maior. Mas eu quero fazer uma pergunta que a gente ainda vai para outro bloco antes de finalizar esse aqui, que é o seguinte: minha pastora, na caminhada de vocês, qual o versículo ou frase de alguém, ou de um teólogo, de um pastor, é o que te dá impulsiona você no dia mal? Aquele dia chega e você fala assim, peraí, tem um versículo tal que foi no início da minha caminhada, ou tem uma frase que foi seu início. Por que eu pergunto isso? Porque todo pastor que vem aqui, a gente gosta de ter esse parâmetro, tanto bíblico quanto de frase, porque é isso que sustenta no dia mal. Com certeza. Às vezes as pessoas acham que não, o pastor é forte, os pastores, as pastoras nada abala. E sim, a gente tem os dias maus, e o que vai sustentar é uma palavra sólida, é uma vida sólida. Então, qual seria? E depois o pastor também pode falar. 1 já tá aqui pra Josué, anotar, versículo 9. Não te mandei eu, seja forte e corajoso, porque eu, Senhor teu Deus, estarei contigo. Top. Penso. Foi Deus quem mandou. Ele falou assim pra mim, você tem que ser forte. Você tem que ser corajosa. Eu não tô te pedindo, não é uma opção. Eu estou falando para você, seja forte e corajosa, porque vai chegar um dia que você não vai estar bem. Vai chegar um dia que você vai estar triste.